Olá a todos. Nesta sessão vamos abordar os seguintes conteúdos: estruturas de dados, designadamente os arrays unidimensionais ou também conhecidos como vetores. Considere o seguinte problema. Elabore um algoritmo que, dadas as temperaturas médias relativas aos meses de um ano por ordem crescente, isto é, de janeiro a dezembro, as liste, portanto, as temperaturas sejam listadas por ordem inversa. Queremos então ler os valores das temperaturas médias de janeiro a dezembro e no final queremos que a sua listagem venha em ordem inversa, de dezembro a janeiro. Uma proposta de resolução deste problema é definir 12 variáveis, neste caso janeiro, de fevereiro até dezembro, portanto, uma variável para cada temperatura média de um determinado mês, e depois o próximo passo é ler essas variáveis do utilizador, janeiro, fevereiro, março até dezembro, e no passo seguinte usar, portanto, a escrita dessas variáveis, mas por ordem inversa. Começar em dezembro e terminar em janeiro. Esta solução não é boa, porque se nós considerarmos exemplos com mais valores a ler e a escrever, se tivéssemos que ler 50 valores, 100 valores, iria dar muito trabalho, porque iríamos ter 50 ou mais variáveis consoante as nossas necessidades. Uma alternativa para estes tipos de problemas são a utilização dos arrays. No caso anterior, o que nós fizemos ao declarar as variáveis janeiro e dezembro foi criar na memória RAM do computador 12 gavetas, portanto uma espécie de um armário com 12 gavetas, e cada gaveta é identificada pelo nome da variável janeiro, fevereiro, março até dezembro. Nas estruturas array, nós temos na mesma uma espécie de um armário na memória RAM, com as tais, neste caso, 12 gavetas, só que a referência a cada uma dessas gavetas é dada pela combinação de dois elementos. Uma palavra para identificar o armário, neste caso chamei mês, e o mês vai ser o nome do array, e depois, entre parênteses retos, colocamos o número da gaveta, o índice da gaveta. Mês 0 é a primeira gaveta do tal array e, no nosso exemplo, representa o mês de janeiro. E fazemos isto para todas. Até ao último, que temos de ter atenção que o mês 11 diz respeito ao mês de dezembro e não ao mês de novembro, porque, mais uma vez, o índice começa em 0 de um array em PHP. Exemplos aqui: se eu quiser aceder ao mês de março, tenho que referenciar a variável array mês índice 2, que é precisamente a gaveta que diz respeito ao mês de março. Se eu quiser, por exemplo, calcular a média do quarto trimestre das temperaturas, o que é que eu tenho que usar? Tenho que usar o elemento mês 9, mês índice 10 e mês índice 11. Somo e divido por 3 e teria a média do quarto trimestre. Em síntese, um array é uma estrutura de dados que recebe um nome e pode conter um determinado número de elementos. O acesso aos elementos do array faz-se indicando o nome desse array e um índice, que é um número inteiro que indica a posição de cada elemento no array. A forma mais usual de criar um array em PHP é usando uma variável. Temos aqui, neste caso, a variável var, o sinal de atribuição, a palavra reservada array e, entre parênteses, colocamos separado por vírgulas os elementos que pertencem a esse array. Isto é a forma mais simples de se criar um array em PHP. Não esquecer, para terminar a instrução, colocar o sinal ponto e vírgula. Um exemplo agora em que criamos um array e relacionamos esse array com a memória RAM do computador. Nós estamos aqui a declarar um array designado por A, portanto o array A, e neste caso estamos a fazer a declaração A é igual a array e colocamos os elementos
foram nomes de pessoas, neste caso Ana, Eva e Rui. Reparem que os nomes Ana, Eva e Rui estão separados por aspas simples, significa que são strings. São strings, portanto, cadeia de caracteres. E entre eles coloquei uma vírgula para separar os elementos. Isto está limitado por parênteses e no final temos um ponto e vírgula. Como é que isto funciona em termos de memória RAM? Portanto, o array A tem 3 elementos que são referenciados pelo 0, 1 e 2, o índice 0, 1 e 2, e na memória RAM temos uma gaveta para cada um desses elementos. Para o índice 0, a palavra Ana, portanto, a primeira gaveta guarda a palavra Ana, a segunda gaveta a palavra Eva e a terceira gaveta a palavra Rui. Portanto, isto é assim que se procede internamente na memória RAM de um computador para fazer a gestão de arrays. Um script em PHP completo que permite declarar um array e mandar escrever elemento a elemento desse array. Temos então a atribuição, uma variável chamada A toma bola do array e dos 3 elementos que agora vimos, Ana, Eva e Rui. Depois quero mandar escrever o primeiro, o segundo e o terceiro elemento no ecrã. O que é que eu tenho que fazer? Usar a função echo, indicar qual é o array que eu quero retirar de lá o elemento e qual é o índice desse elemento. Neste exemplo aqui, iria escrever a palavra Ana. No segundo, teríamos Eva e finalmente teríamos o nome Rui impresso no ecrã. Como é que se lista automaticamente um array ou os elementos de um array? Recorremos ao ciclo for. Temos então aqui na mesma o elemento de há bocado. Recorrendo ao ciclo for e a uma variável que serve de contador do ciclo, neste caso o i, inicializo o i com o valor 0. Tenho que garantir que isso é sempre inferior ao número de elementos de um array, para não ultrapassar esse array, e faço aqui a operação para incrementar o nosso contador i. Depois, como bloco de instruções, tenho a instrução echo e acedo ao nosso elemento usando a referência ao array e o índice. O índice, em vez de colocar uma constante, um 0, 1 ou 2, coloco o nosso contador, porque inicialmente ele vai ser 0. Então aqui eu estou a aceder ao elemento 0 do array A, que se refere ao nome Ana. Portanto, seria escrito Ana e depois concatenamos com uma quebra de linha através do elemento BR do HTML. O ciclo vai começar com a impressão do elemento 0, que será Ana. Depois, com o incremento, o i passa a 1, é menor que 3, escreve o elemento cujo índice é 1, Eva. E finalmente, passa a 2, 2 é menor que 3, o elemento 2 é o nome Rui. E seria impresso então o nome Rui no ecrã. Portanto, aqui o resultado da execução do script que está do lado esquerdo. Este tipo de ciclo funciona bem com arrays indexados numericamente. O ciclo utiliza a variável $i para repetir de 0 a 2, ou seja, $A índice $i faz escrever todos os elementos do array porque o $i assume os valores 0, 1 e 2 por cada iteração do ciclo. Como é que se adiciona um elemento omitindo o seu índice? Temos aqui um caso concreto. Novamente o nosso array de nomes, Ana, Eva e Rui, e a instrução que segue é a atribuição ao array do novo elemento. E de reparar que este elemento vai ser igual a 17. Significa que num array nós podemos ter vários tipos de dados. Não tem que ser sempre strings ou sempre valores numéricos. Não, podemos alternar os valores. No final, já sabem, tenho aqui um ciclo para escrever o conteúdo desse array. O que é que vai acontecer? Está aqui e ele escreve novamente os elementos que já conhecíamos, Ana, Eva e Rui, e o 17 que foi o elemento que nós inserimos. Ou seja, quando nós queremos inserir um elemento no final do array, não precisamos de colocar o seu índice. Fazemos $, o nome do array, neste caso A, abrir parênteses retos, já parênteses retos, igual ao novo elemento que automaticamente adiciona no final. Quando escrevemos este tipo de instrução, pode acontecer uma de duas coisas. Primeiro, se ainda não existe um array com o nome $A,
Então é criado um novo array com esse nome e apenas um elemento com o valor indicado após o sinal de igual. Portanto, é inicializar o array. Segundo, se já existe um array com o nome $A, foi o nosso exemplo, então é criado um novo elemento com o valor indicado na última posição desse array. Mais uma vez, no nosso caso, foi o valor 17. Apesar de o for ser adequado e o do while serem estruturas de repetição adequadas para fazer varrimentos à leitura de todos os elementos de um array, existe uma estrutura em PHP, que é o for each, que tem uma maior vocação para este tipo de operações. Como é que é o for each? Portanto, começa com a palavra reservada for each e entre parênteses coloca-se o nome do array, no nosso exemplo $A, a palavra reservada as e à frente $valor, que é o nome da variável, poderia ser outro nome, neste caso é $valor, que vai guardar o elemento do array por cada iteração do ciclo for each. Temos aqui um exemplo, novamente aqui o nosso array A, cujo os seus elementos é constituído pelos nomes Ana, Eva e Rui. Aplicamos agora aqui o for each, identificamos então o array, que é o $A, a palavra reservada as, uma variável que chamamos $valor, que vai ficar com o elemento do array na iteração. Portanto, ele vai começar com, primeiro, a assumir o valor igual a Ana, faz o ciclo, e neste caso o que é mandar escrever o nome Ana e inserir uma nova linha, volta ao início do ciclo, o próximo valor será o elemento Eva, escreve Eva e a seguir, para terminar, o valor vai ser Rui, que é o que vai aparecer no ecrã. Aqui o exemplo, Ana, Eva e Rui. São os elementos do array que serão listados no nosso ecrã. E é tudo, até à próxima sessão.